Salve, salve, meus queridos e minhas queridas. Está começando mais um PaivaCast, o quarto aqui, diretamente dos estúdios do canal Sexta e Falta. Estamos aqui com a formação titular, né? De volta, ainda bem. Raul e Arthur junto comigo. Eu não pude ficar me fazer presente no último, mas estamos de volta. E aí a gente vai destacar dois assuntos que a gente acha bem importante nesse período da NBA que está pausado, né? Apesar da gente ter a Summer League. Inclusive, a gente fez um conteúdo sobre a Summer League. Se você quiser, acompanha lá. A gente mostrou mais ou menos como é que funciona. Um vídeo curtozinho para você entender mais ou menos como é que funciona a Summer League. Tem brasileiro na Summer League, tem potencial estrela, tem de tudo. A gente falou um pouco sobre isso. Vai lá, procura lá no canal. Aproveita, curte, compartilha, fala para a galera que você está acompanhando, que é sempre importante para a gente. E hoje a gente vai falar sobre dois tópicos bem relevante nesse momento da NBA, que é o novo acordo, que é um assunto até que não é muito comum, porque geralmente esses acordos, já explicando, né, duram por muitos anos, mas a NBA e os jogadores, que é um acordo entre a liga e os jogadores, firmaram um novo acordo no ano passado, perdão, esse ano ainda, na temporada passada, que vai valer agora para essa temporada que vai começar agora em outubro, a próxima temporada. Então a gente vai falar um pouquinho sobre isso e, logicamente, a gente vai falar também sobre tudo que está acontecendo aí da free agency, do mercado de trocas, tudo que a gente acha relevante aí nessa mudança dos times, que a gente sabe que esse é o momento que o mercado fica quente, né? A gente quer saber como cada time vai se comportar aí, vai se montar. Então a gente vai trazer esses dois assuntos. Então, começando pela questão do novo acordo, como eu falei, é um acordo entre a liga e os jogadores. Então, entenda, a liga vai querer, representando as franquias, vai querer puxar a sardinha para o próprio lado, e os jogadores vão querer puxar a sardinha para o lado deles. Então, é realmente uma negociação ali que muitas vezes não é fácil, porque um quer abrir mão de outra coisa, mas o outro também não quer, e ao mesmo tempo que eu abro mão aqui, mas em outro lado você vai ter que me ajudar aqui, é justamente a palavra na essência do acordo, né? Você vai negociando ali, então você vê que tal medida que vai ser adotada, você pensa assim, pô, pode prejudicar os jogadores. Ao mesmo tempo que você vai ver outra que você fala, pô, isso aí é realmente porque os jogadores pediram isso e para eles serem atendidos, eles tiveram que abrir mão de alguma coisa. Então a gente vai mostrar mais ou menos como é que funciona isso. Mas eu acho que o principal que desse novo acordo, que é a grande mudança, né, que nunca aconteceu, é que agora vai ter uma Copa dentro da NBA. De fato, é uma Copa. Só que o grande ponto que aí já começa justamente nessa questão da negociação entre os jogadores e a liga, é que os jogadores não queriam que tivesse mais jogos, já que eles já jogam 82 jogos só na temporada regular. Então a NBA teve que se encaixar né, nessa pedida dos jogadores, que nesse caso é bem justo, né, porque ia ficar uma coisa bem insana. Então a Copa ela vai se fazer de uma maneira com jogos únicos, com jogos que já estão dentro da temporada regular, ou seja, tem 82 jogos, então dentro desses 82 jogos, num período, vai ser considerado essa Copa NBA. E aí, o que muda de fato para quem chegar à final, ou seja, dentro desses 82 jogos, o time que for vencendo e aí de fato chegar à final, ele vai ter um jogo a mais, ou seja, ele vai ter 83 jogos durante a temporada, e aí vai fazer essa final. Provavelmente vai ser em Las Vegas, essa final, mas de fato foi até uma medida, né, que eu acho que ficou bom para os dois lados nesse caso, porque atendeu a NBA. Por que a NBA quer fazer uma Copa, né? Porque ela quer uma temporada tão longa, ela quer dar uma melhorada ali, numa investida, né? Comercialmente falando, financeiramente falando, no meio ali, para poder ter
é um momento onde vai se valorizar o mercado ainda mais, a marca ainda mais da NBA, né? E para os jogadores eles não vão deixar de ter uma sequência mais insana do que já é, né? Então acho que ficou bem justo os dois lados, né, Raul? Pois é o que você falou, né? A liderança que toma a frente dos jogadores nessa negociação é a liderança sindical mesmo. É o sindicato dos jogadores que toma a frente, então, para dar o tom de como funciona essa conversa. Essa é a primeira coisa que eu gostaria de falar. A segunda, os dois finalistas da Copa aí vão fazer 83 jogos, que é uma adição bem pequena, né? E, bom, além disso, outra coisa importante que não sei, as pessoas podem saber ou não, mas é uma coisa interessante de trazer aí para quem não souber, é que os níveis de rating da NBA, pontos de audiência da NBA, eu esqueci a palavra em português. É isso, mas eu acho que é isso mesmo. Né? A audiência da NBA é O baixa. Ibope, né? Aqui O no Ibope, Brasil a gente chama de Ibope, né? Mas é isso o aí, é Ibope, marca de audiência, é audiência. o Ibope da NBA lá nos Estados Unidos é um pouco baixo até a final do Super Bowl. Então, por que que acontece? Tá tendo um monte de jogo que não vale nada na NBA e o futebol americano pegando fogo, pô, entrando em playoffs. O playoff do futebol americano começa em janeiro. Então, o final de temporada começa em dezembro. Então, tipo, nisso aí, pô, a NBA tá acontecendo nada. Então, a NBA tem que fazer algo para tornar mais atrativo. Porque tá competindo com o futebol americano, que é a maior paixão deles lá. Sei lá, comparado com o beisebol, mas atualmente os jovens gostam muito mais do futebol americano. Então, é isso, a NBA tentando resolver esse problema da audiência, do Ibope. Outro ponto que eu gostaria de ressaltar também é que esse perfil aí que você falou dessa negociação também tem um ponto importante que foi o contragolpe dos donos da NBA com os paneleiros do super time. Então o que estava acontecendo? Os jogadores de franquias pequenas estavam pedindo para ser trocado. Então agora não vai ser tão fácil ser trocado. Não vai ser tão fácil encaixar o teu salário no salário do outro time. Então, pô, já melhora, entendeu? E outra, vão ter mais incentivos para você reassinar com o próprio time. Esse tipo de coisa. É o tipo de coisa que faz muita diferença, que talvez possa aumentar ainda mais a competitividade da NBA. Importante ressaltar isso. Né? Acho que essa Copa aí é muito importante para essas audiências que o Raul falou, mas também acho que para os próprios jogadores, né? Acho que muito jogador ali só dá aquela virada de chave só nos playoffs, né? Só ficar relaxando, descansando. Principalmente os mais velhos, né? Mas é importante manter essa competitividade o ano inteiro pra exatamente ter a. Sem falar que o vencedor, cada jogador do time vencedor recebe US$ 500 mil, meu. Você quer competitividade maior do que isso? Não tem pra Pois onde é, e correr, né, geralmente, Arthur? Não tem pra onde correr, né? e geralmente os Vale caras a deixam pra pena, dar vale o a pena. gás. Com Os certeza. caras deixam pra dar o gás só depois do All-Star Game, né? Como o Arthur tava falando. Então, pô, 500 milhas. Pô, um joguinho no mata-mata. Pô, vai-se embora, pô. O abraço aqui é teu, a grana, pô. É um trocadinho legal aí, né? Dá pra fazer muita coisa. Dá pra fazer uma graça, né? E, e eu acho que talvez seja um campeonato de jogadores de salário menor, né? Então, por exemplo, pô, o cara que recebe 2 milhões do nada receber US$ 500 mil, eu acho que ele vai estar querendo tudo. Porque a final da NBA, querendo ou não, não dá esse dinheiro direto, né? Mas De fato, é verdade. Daí a gente viu agora jogadores da NBA se destacando nos playoffs ganhando ótimos salários, né? Acho que é um ótimo momento para você se destacar também, assim, aproveitando o que você falou, Arthur. Faz todo sentido isso. Jogadores que não recebem tanto, pode ser a hora deles brilharem e garantirem um salário no próximo free agent, né? se o Caleb Martin já fez o que fez com o Boston sem receber nada, pô, imagina na Copa da NBA. 500 milha a mais ainda. Mas, É... vai, Arthur. Pode falar, mas pode falar. eu acho que a questão mais importante desse campeonato é justamente trazer essa competitividade da NBA desde o começo, né? Pra não ter velhos preguiçosos aí só querendo jogar no final, né?
De fato, a NBA vive em busca disso aí, né? Dessa questão de motivar os jogadores a esse nível. O próprio All-Star, ela vive aí tentando mudar o formato para poder trazer essa competitividade, porque quem acompanha quer ver o pau comendo, irmão. Quer ver os jogadores dando a vida, né? Jogando para valer mesmo. E a gente sabe que muitas vezes isso não acontece. E acho que mais um ponto que do novo acordo que entra um pouco nessa questão também é que agora uma nova medida é que para você estar apto ser avaliado para os prêmios individuais tem que ter pelo menos 65 jogos. Isso corresponde aí a 80% da temporada regular. Ou seja, o Embiid foi MVP da última temporada. A NBA decidiu. A NBA decidiu, não tem muito de correr. O suposto MVP. Ele foi o MVP da temporada e ele precisa, para conseguir novamente o BMVP, vamos dizer assim, ter pelo menos 65 jogos. Então, isso aí é uma medida que mexe com a parte da comissão técnica, mexe com alguns fatores aí, né, Arthur? No sentido de que o jogador sabe que às vezes ele para conseguir um prêmio individual aumenta o salário, né? Então a gente sabe que é importante muitas vezes essa busca por essa premiação individual, e aí ele vai ter que jogar bastante jogo, não vai poder ser poupado pensando em playoffs se ele quiser ir atrás desse prêmio, né? Exatamente. Tem uns jogadores aí que já vem em mente que já se arrombaram, né? Desculpa o linguajar. É verdade. Kawhi Leonard, Paul George, Zion Williams. Escanhola de vidro. Pô, sinto muito, velho. Não vai ganhar nada não, velho. E eu acho que essa medida aí, eu acho que tinha que já ter sido feita há algum tempo aí. Eu acho que esse negócio de load manager, também não sei como é em português, é descanso dos jogadores, né? O controle ali, né? Vamos dizer assim, Pronto, pode da ser. carga, né? Do número de jogos. Esse controle aí, a NBA já vinha combatendo há algum tempo. Eu lembro que teve uma época que o San Antonio, na época que tava no final ali, o Tony Parker, Manu Ginóbili, o Tim Duncan, estavam velhos. O San Antonio descansava eles alguns jogos e a NBA mutava. Só que não é uma medida eficaz. Pô, $25 mil pra um cara que tá querendo competir por título NBA não é muita coisa, né? Mas eu acho que, novamente, é um incentivo extremamente importante para ter esses jogos, para ter essa quantidade de jogos que os jogadores participaram, por, por causa de exatamente de jogar o jogo. Então, chegar nos playoffs descansados ou algo do tipo, porque é algo que a galera almeja. Por exemplo, ser a NBA, ser All-Star, ser jogador defensivo do ano, ser MVP, como foi o Embiid aí, né? E essa questão acho que varia bastante no, no quesito do jogador, do estágio do jogador, mas todo mundo quer receber um salário enorme, né? Então, quando a pessoa virar um NBA, a pessoa pode receber um pouco mais, tem uma porcentagem maior no contrato. E eu acho que é extremamente válido essa nova regra, eu gostei bastante dela e aprovo. Só para destacar aqui, antes do Raul falar, o que são os prêmios individuais, né? MVP, defensor do ano, novato do ano, All NBA, como o Arthur falou, que está dentro dos melhores times, né? E isso aí, Raul, também do ponto de vista comercial, né? A NBA quer que as grandes estrelas estejam em quadra, né? Então, também é pensando nisso. Não, claro, é isso. A NBA quer, porque é outra distinção que a gente não sabe por aqui também, é que eles têm jogos nacionais lá, né? Televisionados para todo o país. E esses jogos, tradicionalmente, têm mais competitividade. Porque, claro, é a chance do cara fazer o caso para MVP. É por isso que tem jogos mais importantes e jogos menos importantes na corrida da MVP. Aquele jogo que o Embiid fez contra o Boston Celtics era um jogo nacional. Que ele destruiu o Boston Celtics. Agora, recentemente. Foi agora. Para ele se autoproclamar MVP da NBA. Vai ser o primeiro MVP autoproclamado. E aí,
eu acho que tipo, é interessante de entender essa mecânica, né? Se os jogos são mais competitivos e mais atrativos, os jogadores vão querer jogar mais. Porque eles gostam de aparecer. Por óbvio, porque eles querem ser valorizados, porque eles querem ganhar o All-NBA Team, eles querem ganhar o All-Defensive Team. Eles querem estar. Porque isso reflete em salário, e reflete bem em salário. Tipo, você ganha boa bonificação. O Arthur falou em bonificação, mas falou de um jeito meio blazer, mas é uma grana robusta assim a mais, entendeu? Considerável. Isso. Então faz toda a diferença. E claro, tem outros aspectos do CBA que são interessantíssimos naquilo que eu falei sobre a revanche, né, dos donos de franquias menores, né? Por exemplo, agora os técnicos, os times não vão poder. Bom, os times vão ter são dois tetos salariais, né? Agora vão ter um de 169. Esses tetos são reajustados anualmente, mas especulado para o que ficou na regra foi um de 169 milhões, a folha salarial, o teto salarial, e outro de 179 milhões. O primeiro teto tem uma multa menor do que o segundo e tem regras diferentes do segundo. As regras do segundo teto, que não vão valer para esse ano, vão valer só a partir do outro, mas que são as regras acordadas, é porque eles deram essa temporada de transição. Mas as regras aprovadas são: os times que ultrapassarem o segundo teto, além da multa, eles não vão ter o mid-tax exception, que é aquela taxa de jogador médio, que é aquela taxa alta de um salário de 12 milhões sem pagar taxa, que é ótimo, é um ótimo. Geralmente os times conseguem ótimos jogadores, principalmente os contenders, que pega alguém que receberia 18, 20 milhões, aí topa receber 12 por uma temporada para competir, e tem aquela taxa que é de 6 milhões sem taxa também, que é o mid-low que eles chamam, mid-low exception, que é mais uma coisa desse tipo. Jogadores que recebiam 10, receberiam 9, passam a aceitar esse tipo de taxa. Então o time se reforça. Que foi o que o Golden State fez com o DiVincenzo, por exemplo. O DiVincenzo, ele aceitou uma das taxas médias que o Golden State não teria acesso se essas regras estivessem em vigor. Uma taxa de exceção média. Então, é uma coisa importante a se analisar. Outra coisa que é tipo, super importante é que os times não vão poder agregar salários para completar trocas. Traduzindo isso. Por exemplo, o Miami Heat quer trocar pelo Damian Lillard. Eles não podem botar Kyle Lowry, Tyler Hero e Duncan Robinson. Cada um recebe 20 milhões. E aí, tô supondo aqui, né? Não é exatamente esse o número, mas cada um recebe 20 e o Damian Lillard recebe quase 60. Aí você bate o salário assim. Quando os times estiverem na segunda taxa, eles só vão poder trocar salário por salário. Então, o Miami teria que trocar um jogador que recebe tanto quanto o Lillard pelo Lillard. E aí você freia um pouco os super times. Na verdade, você freia bastante. Porque, primeiro, que vai ser difícil você ficar passando muito do teto. E depois que vai ser difícil você adquirir esses caras. Sem contar que, por um outro lado, as trocas no geral ficaram mais fáceis. O que é ótimo. Agora você pode assumir buracos maiores no seu orçamento. Então, é provável que a gente veja muitas trocas na NBA, um mercado de trocas mais dinâmico daqui para frente. Não só, essa temporada já está bem dinâmica, porque todo mundo está querendo se livrar das taxas, né? Mas não é esse o caso ainda. O que vai acontecer é que os times vão poder trocar mais, simplesmente. Porque as regras foram flexibilizadas para quem respeita o teto salarial. Para quem não respeita, vai ficar difícil e super time é uma nova realidade que você vai ver. Times parecidos com o Phoenix Suns, né? Que é 4 jogadores, 3 jogadores e jogadores bem mais ou menos ao redor. Qual é, Arthur, que você tá rindo aí, meu? 3 jogadores, chamar aqueles caras que entraram depois de jogador é brincadeira, pô. Ali. A gente vai fazer vídeo sobre isso, mas tem bons nomes, pô. Ficou legal. Phoenix Suns, pô, tá legal. Também, quem não quer um anelzinho, né? Tem O que Kevin Eric Durant, Gordon tá fez. legal. Na minha opinião é essa. Tem Kevin Durant, o negócio tá legal. Tem times que tem o Kevin Depois, Durant e porra, times que não tem, né? Eu prefiro ter. Tá aí. exatamente. Falando em Kevin Durant, acho que ele é até bem emblemático para o caso do Golden State, né? Porque ao mesmo tempo que o Golden State, esse exemplo que o Raul falou, o Golden State é um dos times que, se fosse hoje, ele estaria ultrapassando a segunda taxa. Mas o Golden State é um caso bem atípico, diferente do Clippers, por exemplo, que também é um outro time que também está ultrapassando a segunda taxa, mas eles vêm de contextos diferentes. Aí eu queria destacar a questão do Golden State,
Ao mesmo tempo que o Golden State também fez um super time, né? Justamente quando o Kevin Durant foi para lá. Se você for ver os jogadores que estavam e que fazem parte da dinastia, né? Sem ser o Kevin Durant, são jogadores que vieram do draft. Então isso aí é uma das críticas que tem a esse acordo, é porque justamente ele acaba desprestigiando os times que conseguiram formar um grande time, um super time, através do draft. Totalmente diferente do Clippers, por exemplo, que montou através de contratações e trocas, enfim, que não é o mesmo caminho. Mas, enfim, o fato é esse, independente da forma como você montou o seu time, se você passar disso, você vai ser punido. Não se entrou no mérito dessa questão, né, Arthur? Né? Morta os super times. Eu começo com isso. Literalmente. Independente de como Deverá você estar na formou. thumb. Deverá estar na thumb. É verdade, Eu sou a favor dos pequenos times aí sendo campeões. E Você torce pro Miami Heat, né? eu torço Miami Heat, mas aí uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Não confunda as coisas, tá? Mas tá aí. Você tá falando, a gente acredita, né? Por favor, né? Não tire minha palavra assim pra nada, não. Né? Eu não posso falar também de pequeno time, né? É. Eu tô longe de falar disso. O Raul não tem time, então acabou, né? Sou Mengão, meu amigo. Me respeita, acaba. Oxi. Se você é Mengão, você é Lakers na NBA, pô. É Simplesmente. verdade. Essa comparação aí já foi. Fala. Essa comparação já foi muito estabelecida aí, que o Lakers é simplesmente o Flamengo da NBA, pô. Agora, Eu não posso falar, eu falou. torço pro Flamengo e eu torço pro Lakers, então não tem como não Tem concordar, muito né? mau Então, caráter, pô. Simplesmente. modinha, o famoso modinha. Mas eu assumo esse Agora papel você aí, falou. eu tenho meus motivos pra torcer por cada um, então eu assumo esse papel aí, sem medo Aí de ser torce feliz. pro Patriots também, aí pro Red Sox, pro Real Madrid. É brincadeira, pô, cara, pô. Ei, pô, eu sou contra a instituição torcedor do Real Madrid, deixando claro aqui. Vocês são muito torcedores do Real Madrid, eu sou contra a instituição torcedor do Real Madrid. A menos que você esteja falando em espanhol. Mas aqui não é o caso, né? Se estiver vendo aí a legenda, né? Aí tudo bem. Mas se não, sinto muito. Agora vocês falaram um pouco sobre como isso atrapalha times formados pelo draft, né? Tem um efeito meio duplo, né? Os times formados pelo draft que conseguirem 3 grandes jogadores, eles vão ter que escolher 2, e um vai ficar meio subvalorizado ali, ou sair. Mas, ao mesmo tempo, valoriza ao ponto do que é algo parecido com o que o Denver está fazendo, né? O que o Denver está fazendo? O Denver está deixando os jogadores ir embora e draftando caras mais velhos, que é para os caras receberem um salário pequeno por 5 anos e ele conseguir se manter competitivo. Então, o que o Denver fez foi deixou ir o Jeff Green, deixou ir o Bruce Brown, deixou ir, não tem dinheiro para acertar, porque o CBA novo vai cobrar muito caro. E eles pegaram calouros que jogaram 2, 3, 4 anos na NCAA e incorporaram. É por isso que algumas pessoas não entendem o que está acontecendo ou tentam justificar de uma forma meio distorcida algumas trocas que estão acontecendo. Por exemplo, troca do John Collins não tem nada a ver com o Atlanta Hawks ganhar alguma coisa, tem a ver com jogar o salário do John Collins fora. Porque. Calma, pô, calma. Porque o. Tá puto, Não, eu calma. fico pistola, pô. O John Collins joga muito mais do que foi recebido, né? Porque, pô, é sério, o cara vê muita gente justificando. A troca do Chris Paul. Tem muita gente justificando a troca do Chris Paul. Pô, o Golden State pegou o Chris Paul pra se livrar dele no próximo ano, entendeu? Porque o contrato de Jordan Poole era 4 e o Chris Paul é só 1. Aí a galera tá falando, olha, que encaixe bom, né? Que maravilha que vai ser o Chris Paul armando a bola pro Stephen Curry. O que você tá falando, velho? Não, isso não vai acontecer, eles não conseguem ficar em quadra juntos, velho. Aí, tipo, enfim. Eu fico irritado aí. Vou até me acalmar aqui, passar a palavra aí pra você, Arthur. Assume aí essa bronca aí, eu vou dar uma respirada. Bicho, essa questão de super time, de encaixes com troca, é uma brincadeira, pô. Mas
O Chris Paul no Golden State que você falou aí já é um pouco mais embaixo o buraco, né, velho? Porque eu acho que nessa troca aí dava pra ter conseguido alguma coisa melhorzinha ali pro Jordan Poole. Eu não sei o que o Fernando acha. Acho que eu e o Raul discutimos em outro vídeo isso. Mas eu queria saber um pouco mais do próprio Fernando aí, da troca do Jordan Poole aí, Chris Paul. Assim, de fato, eu também acho que o Jordan Poole poderia ser barganhado por uma coisa que encaixasse melhor pro Golden State, né? Porque o Chris Paul é um jogador fantástico, né? Isso aí é inquestionável, ninguém entra nesse mérito. Mas, de fato, não é um encaixe que a gente vê que vai se acontecer de uma forma natural. E aí a galera tem muito o costume de olhar pro ataque, né? O Chris Paul lá dando um passezinho. Mas, meu irmão, tem que defender, cara. Tem que defender lá atrás. E aí vai ter Stephen Curry e Chris Paul marcando quem? Então, tem encaixes que não são só na parte ofensiva. Tem a questão defensiva também. No momento que você não tá atacando, você tá defendendo. E aí você vai ser explorado. É lógico, né? É lógico, mas Às não vezes tem não, todo pô. mundo vê Às dessa vezes você maneira, precisa meu amigo. defender. Eu sei, Arthur, eu sei. Então, eu acho que esse é um ponto. Mas, claramente, a questão do Jordan Poole foi uma situação para ser resolvida o quanto antes, né? Eu acho que a sensação principal foi essa. Apareceu, é isso. Então, eu já quero resolver isso mesmo. Já vou até emendar justamente nesse assunto das trocas, né? Acho que a gente já contemplou bastante coisa sobre o CBA, sobre os acordos, né? E acho que um ponto que encaixa bastante com isso é a questão da renovação. Peraí, pô, tem um aluno Fala aí. ali com a mão levantada, viu? Faltou um acordo importante da CBA, que é Calma fazer agora. beneficiar os jogadores, né? Os jogadores, né? Isso Eles tudo, você podem. vê só os jogadores se fudendo, só os jogadores estando mal. Por que eles ganharam Eu em acho, troca? Vai, Raul. eu acho que os treinadores podem também, né? Eu acho talvez. Mas eles podem desfrutar de remédios, né? Não convencionais no meio do Canábico. jogo, inclusive. Canabiol é isso. No meio do. Ele já tem esse hábito. Para quem não sabe ou que não escutou ainda esse Kevin furo da NBA, Durant, Kevin Durant gosta muitos muito, jogadores inclusive. fumam maconha no intervalo dos jogos. E agora é simplesmente permitido, Após não os vai ter jogos, teste né? mais psicológico. Eles fumam antes, no meio, depois. Eles fazem isso há muito tempo. Mas agora não vai ter mais toxicológico, então vai ser permitido. Ninguém vai ser multado mais porque está usando droga. No caso, droga maconha. A outras drogas, sim, por enquanto, pelo menos. Eles não foram tão fortes. Vou Fala. deixar quieto. Não, pode falar aí. Justamente. Tudo isso aí que você viu, pô, eu acho que os jogadores não se foram muito beneficiados nesse acordo aí, não. Tudo isso se justifica nesse acordo final aí de Eles trocaram poder todo o resto para poder fumar um no para poder intervalo. legalizar a NBA. A NBA agora está legalizada, isso é um fato. Acho que agora sim a gente contemplou tudo que tinha que ser falado da CBA. E voltando ali para o assunto do Jordan Poole, eu acho que uma coisa que ficou bem emblemática foi justamente isso. Era um assunto que começou com um problema entre o Draymond Green e o Jordan Poole na temporada passada, que se arrastou até o último dia da temporada que o Golden State estava, foi eliminado por Lakers. Então, era uma coisa que o Golden State queria resolver e surgiu a possibilidade, e acho que ele quis fazer logo para não virar uma novela e poder piorar a situação que já não estava muito boa, que aí entra justamente nisso essa questão do mercado, da free agent, das trocas. Acho que um dos principais movimentos, né, foi a renovação do Draymond Green. Se eu não me engano, foram 100 milhões em 4 anos, né? 4 anos para o Draymond Green é muito tempo, então realmente é consolidar a dinastia, né? Acreditar numa última dança aí, né? Do Golden State. Acho que essa é a magia aí que fez envolver essa troca do Jordan Poole também, porque foi como o Raul falou, o Jordan Poole tinha 4 anos e o Chris Paul só vai ter 2, né? Eles já vão arquitetando. Vai ter só um, né? Só um, não é isso?
só um. Já vão arquitetando para que tenha mais espaço ainda para os 3 jogadores principais, né, que fizeram parte da história recente aí do Golden State. Então acho que o Draymond Green é realmente uma das principais movimentações aí, mesmo sendo uma renovação, né, desse mercado aí da NBA. Já saiu o podcast, né, do Draymond Green, ele falando do time e tal. Ele tava comentando que todo time que o Chris Paul chegou melhorou, né? Mas normalmente o Chris Paul chegava em times que estavam normalmente abaixo do esperado, né? Ali, pelo menos abaixo dos 50% de vitória e derrota. Ele tá chegando num time agora que ele possivelmente não vai ter a bola o tempo todo, mas vai fazer a jogada. Eu lembrei agora qual foi o motivo que ele disse da contratação do Chris Paul. Ele disse que a galera tava meio que já sabendo o que eles iam fazer, e o Chris Paul dava uma outra dinâmica ao ataque e que isso poderia ajudar eles. Acho que tá faltando pensar na outra quadra. No outro lado da quadra, né? Como você citou. Que às vezes precisa defender, né? Não sempre também Em defender. playoff, né, cara? Isso aí é muito explorado. Na temporada regular, tudo é lindo, pô. Playoff que é a parada explorada de verdade, né? Você joga 7 vezes contra um time, o time vai começar a explorar o teu ponto fraco da maneira mais absurda possível, porque playoff é isso, né? Então, temporada regular, tudo é lindo. Pode até não ser, mas não dá pra também tirar um parâmetro apenas pela temporada regular. Então, acho que é válido aí o que o Drummond está falando. O Chris Paul realmente é um jogador que vai mudar. Ele pode até vir como uma liderança de segunda unidade, né? Que acho que é esse talvez o papel que ele vai desempenhar. Eu acho que ele vai desempenhar muito bem. Tem que ter um pivô para jogar com ele. Todo time que o Chris Paul chegou, ele chegou jogando com um pivô ali, pick and roll clássico, né? Ele faz isso muito bem. Então é pensar nessa dinâmica aí, né, Raul? Que eu acho que é um caminho a ser trilhado aí pelo Golden State, né? Não, assim, faz todo sentido você ter o Chris Paul vindo do banco. Se não faz sentido você ter o Chris Paul vindo do banco recebendo 40 milhões de dólares. Mas, tipo, é, partindo desse pressuposto que ele vai vir do banco, ótima contratação. É porque o salário nunca vai ser ótimo. Mas o jogador vindo do banco é uma boa. Principalmente você dá minutos que o Stephen Curry pode descansar um pouco mais. Porque nos playoffs o Stephen Curry tinha que jogar todos os minutos, praticamente. Mas isso faz sentido. Agora, o que não faz sentido é ele e o Stephen Curry juntos. É eles juntos no momento decisivo. Isso não vai acontecer. A minutagem do Stephen Curry e do Chris Paul juntos deve ser bem pequena, porque é isso que a gente falou. A defesa vai sofrer com eles dois juntos. Então, pensando no Chris Paul, pensa em um cara que vai vir do banco, vai ajudar o time, vai ser bom para ele porque ele vai poder jogar com muita intensidade os menos minutos que ele vai jogar, porque ele vai jogar menos minutos que ele está acostumado. E se ele topar cumprir esse papel, vai ser ótimo para Golden State. Agora, não de uma forma, não, o Chris Paul não chega para ser titular ou para ser um grande contribuidor. Contribui pontual, aquele que eles chamam de role player, vai cumprir uma função, que é ajudar o time no momento que o Stephen Curry estiver fora, que ele vai estar dentro. Sem contar que o Chris Paul deve ajudar o time a melhorar. O Chris Paul é um cara inteligente, ele é um cara bom de grupo. O Golden State tá passando por isso. O Golden State teve que correr porque o Green deu um murro no pool e queria manter o Green. E aí parece um repórter da quinta série, né? Fulaninho deu um murro no cara e aí eles tiveram que trocar de time. Mas foi isso que aconteceu. Trocou de sala, teve que trocar de sala. Fazer mapeamento, pô. Foi isso. Aí fizeram jogar um pool longe do Green e aí trouxeram o Chris Paul, que pode ajudar um pouco ali, certamente vai ajudar no clima, né? Mas certamente não como o grande jogador que vai complementar o Stephen Curry. Tá? Acho que a gente falou bem aí dessa questão aí do Golden State. Vamos falar mais ao longo de outros conteúdos que a gente vai trazer aqui no canal. Vale até falar, rapaziada, compartilha, curte, dê comentários aí, fala sua opinião. A gente está sempre de olho aí. E a gente vai seguir agora nessa dinâmica aqui desse mercado de trocas, da free agency e tudo mais. A gente vai destacar um top aqui do que a gente visualizou como os mais interessantes, né?
Vale destacar aqui alguns, você pode até sentir falta aqui, mas é porque provavelmente ao longo dos próximos dias aí, das próximas semanas, a gente vai abordar de uma maneira mais específica, né? Mais destrinchar realmente. Aqui a gente vai pincelar porque a proposta é justamente essa, a gente destacar o que é mais importante. Eu trouxe a do Draymond Green, vou jogar para os companheiros aí puxarem o que eles acharam de interessante e a gente vai comentando aqui, vai pincelando cada uma dessas movimentações aí ao longo do podcast. Raul, queria falar? Eu quero deixar destacado que vai sair vídeo sobre o Lakers e o Suns. Um vídeo naquele formato um pouco mais curto, né? Que é um formato que a gente está tentando implementar separado do podcast. Então, vai sair vídeo do Suns e Lakers, vai ser um vídeo só sobre os dois. Vai sair, provavelmente, na semana que se seguir desse vídeo. Então, vai sair. Fica de olho. Vai sair, se inscreve, vai chegar para você. Falando sobre contratações, eu queria destacar aqui um pouco o Kyrie Irving, né? O Dallas teve essa aposta nele no meio da temporada. E, cara, se não conseguisse renovar com ele, ia estar bem em apuros, né? Ia estar bem em apuros porque gastou muito para adquirir ele e ele podia sair para qualquer time. Claro, não tinham grandes times. O Dallas pensou nisso. Mas não tinha grandes times com grandes espaços salariais para absorver alguém como o Kyrie Irving. Então, os times que tinham espaço salarial eram times mais fracos. Então, o Dallas ficou de olho e acabou fechando um contrato ótimo com o Kyrie Irving. O Kyrie vai receber perto de 30 milhões, então vai ser ótimo, uma ótima contratação. Porque você para pensar que o Draymond Green vai receber 25. E foi ótimo, foi um bom preço. Eu acho que o Draymond Green vale uns 20. Mas 25 é o justo. O 20 é pelo basquete, mas 25 é pela história, sabe? Pela história, né? Porque você sabe que o jogador, depois que ganha título, ele negocia de outra forma, né? Então ele tem esse currículo, esse a mais, que é sabe jogar, sabe ganhar, que eles valorizam isso, eu acho importante valorizar também. De qualquer forma, o Kyrie Irving por aproximadamente 30 milhões, fica ótimo. Ótimo. Eu acho que o Kyrie ficou longe de receber o máximo que ele queria, que era o salário. O Dallas acerta por 3 anos. Então eu acho que o Dallas faz uma boa aposta de recuperar o jogador e talvez montar um time um pouco mais forte ao redor do Luka Doncic, né? Draftou bem, pegou um ala marcador e metedor de bola, pegou um pivô defensor, trouxe o Richard Holmes para pivô também na troca com o Sacramento. Então, pô, Dallas Mavericks melhorou bastante aí de uma temporada para outra e vamos ver o que acontece. Vamos ver como se forma o encaixe, principalmente, mais uma vez, na defesa. O Kyrie Irving e o Luka Doncic tem que defender um pouco mais. Já saíram os videozinhos costumeiros do Luka Doncic fazendo academia e perdendo peso. Vamos ver se ele chega melhor preparado esse ano. Acho que toda off-season tem seus vídeos. Né? Simmons metendo bola de 3, André Drummond também metendo bola de 3, pô. Aí um cara do nada virando bodybuilder, é um negócio da porra, é absurdo. Mas, Off-season é o momento de você mostrar que você tá melhorando, que teoricamente você tem de ruim, né? Não quer dizer que vai de fato. o que você quer ser, Mas né? Não o que você é, é. é. Eu acho Mas, que, falando um pouquinho antes do Arthur até comentar e também já trazer a próxima troca, acho que essa questão do Dallas, se o Kyrie Irving não tivesse renovado, a trade deadline da temporada passada ia ser jogada no lixo, assim, não ia ter valido de nada, não ia valer de nada, realmente, ainda mais que Dallas não foi para os playoffs, então, realmente, acho que era o grande desespero, porque o Kyrie Irving, já emendando, né, não é uma figura muito sólida, não é uma figura que você espera decisões muito lógicas, então tinha esse medo, né? Então acho que realmente foi bem importante essa renovação para o Dallas. E eu acho que o principal é que o Luka agora vai ter um parceiro confiável, né? Porque na quadra, meu amigo, para mim é um dos melhores que eu já vi, assim, que eu acompanhei, em todos os fatores, decisivo, habilidade, técnico, mental, tudo. Ele pode ser meio louco fora de quadra, mas dentro de quadra eu acho ele bem lúcido, bem seguro, um jogador bem. Me agrada bastante o Kyrie Irving dentro da quadra. ele é bom, né? É bom, cara. Não... O famoso bom de verdade. Que isso? Foi. Ele é bom, normal, ele é bom. Bom. Ele é bom.
Bom, Kyrie Irving é bom. bom, Não, tem que meter um de verdade, né? Porque, porra, Descreva o Kyrie Irving a palavra. Bom. Ele é bom. Bom sou eu, pô. Pelo amor de Deus. olha, Sem você pediu contar pra que descrever o Kyrie Irving. Não, esse homem não, calma. precisa. Você pediu pra... Esse homem precisa ficar em quadra. Esse homem precisa ficar em quadra pra valer a pena. Ele precisa descobrir uma forma. Ele precisa descobrir que ele é jogador profissional de basquete. Ele precisa ficar em Ele quadra não pra sabe valer a isso. pena. Você vai avisar isso pra enquanto, ele? É porque ele não sabe ainda que ele joga profissionalmente basquete. Ele acha que ele joga quando ele quer. Ele precisa ficar em quadra pra valer a pena. Pô, e fora de é, quadra, pô, é brincadeira que o cara faz. Ele é bom, Arthur. Você tem que entender que um cara Ele é bom. bom Você precisa. perguntou. O negócio foi o que acha do Kyrie Irving, não do jogador de basquete Kyrie Irving. Aí tem todo, envolve todo o contexto, né? Mas enfim, ele ali no Dallas, né? Ele é importante, né? Ter um cara bom lá do Luka Doncic, né? Que é o Luka Doncic, 4 bagres não dá certo, né? É, ele faz milagre já ali com aquele time né, do Dallas Mavericks. Mas ele tem que ter esse outro cara e entender que precisa defender um pouquinho melhor os dois, né? Então, a desculpa que o Lucas Doncic tinha que, eu tenho que carregar um ataque, eu tenho que fazer tudo, não vai colar, né? Agora tem o Kyrie Irving, tem com quem dividir esse peso de fazer jogadas, de fazer cesta, de tudo, né? chamar a responsabilidade. Tirar um pouco da responsabilidade que ele tem, mas eu acho que o Dallas ainda precisaria de uma liderança mais forte ali, essa segunda liderança mais forte, né? O Kyrie Irving é uma bagunça simplesmente fora de quadro. O cara não consegue ter. É uma linha reta, ele não consegue fazer uma linha reta, pô. Quando todo mundo achava que ele ia fazer as coisas certas, o Brooklyn bagunçou de novo. É a primeira coisa que eu vi na minha vida, o Kyrie Irving fazer o que todo mundo achava que ele ia fazer, porque é A reassinar com o loucura, Dallas. né? Oi? Ah, tá. Não, acho que em algum momento o que todo mundo espera que o Kyrie Irving faça é a loucura, né? É, Aí, nesse momento, ele vai começar a fazer o que a gente espera. A gente vai começar a esperar ele fazer uma louquice e aí ele vai fazer. E aí eu acho que é isso. Acho que é um problema de expectativa nossa. Agora, pra voltar pra você, Arthur, pra você terminar e mandar um dos destaques aí da troca. O Luka Doncic pode chegar na NBA sem parecer o Kiko também um pouco, né? é importante, né? Então, acho que o negócio do Dallas a galera não tá sabendo que é jogador profissional. Acho que é negócio disso mesmo, né? Ficar fumando narguilé aí É pra só ver se jogar vê. ali de brincadeirinha, né? Pô, tá. Não, vamos bater uma pelada ali, vamos bater um racha, vamos lá. Eu vejo, Televisionado. eu vejo gente que joga basquete amador mais dedicada que os dois, pô. É um negócio impressionante, pô. Certamente, com certeza, é verdade. E, e o Luka Doncic, acho que ele não tem, não esconde o, depois os negócios que ele faz, tipo, fumar narguilé e bebe. Cada um faz o que Vive, né? quiser, né? Mas, pô, tudo bem, né? Jogador. Ah, mas eu acho que pode, o time do Dallas, quem tem Luka Doncic tem tudo também, né? O cara pode fazer o que quiser fora de quadra, negócio que fora de quadra, mas dentro de quadra ele resolve e a gente já viu isso várias vezes, tanto com a Eslovênia como com o Dallas. Eu acho que só precisa de alguém ali que ele saiba que pode confiar dentro de quadro. A NBA não é uma liga que se ganha sozinho, né? Eu acho que é isso. E acho que todo mundo já falou o que tinha a falar da troca do Kyrie Irving. Acho que a gente podia falar um pouco agora do mais novo super time aí, né? Que é o Phoenix Suns. São 4 ótimos jogadores. Oi? É isso aí a gente vai até falar, mas vamos deixar para um vídeo mais curto, né? Ah, tudo bem. Puxa por uma questão do. A gente tem Puxa aí pro algumas outro super opções time, aí, né? Milwaukee Ah, tudo Bucks. bem. Então, bora falar do John Collins. Boa. John Collins é uma boa, né? É um cara que foi pro Utah, né? Era do Atlanta, um valor um pouco abaixo, né? Como o Raul já citou, ficou meio brabo aí ele. Eu não sabia se respira fundo antes de falar, meu. Mas ele vai pro time do Utah ali, que já tem um ala pivô definido, né? Pro futuro. Que é o Lauri Markkanen, que tá inclusive servindo no exército, né? Um homem de bom caráter aí, né? Os caras são obrigados mesmo, né? Que nem no Brasil, então tem que ir.
E É, já di. bom caráter não tem não sei se é o melhor critério, não, mas vamos nessa, vamos nessa. Um rapaz que respeita o seu país. Pô, é, Assim ele como o apenas Fernando, dá. deixar aqui citado que o nosso host aqui, nosso âncora, é um veterano do Eu Exército. tenho propriedade pra falar. Oxe, Propriedade Raul, eu pra não fui não pro falar. exército, pô. Eu tenho propriedade pra falar. Eu fui dispensado, Raul. O que você tá falando de mim aí? Você é o host, o É, âncora. eu sou. Tô querendo me derrubar de todas as maneiras, cara. Mas Mas, o Markkinen, tirando o exército, é um jogador que cresceu muito nessa temporada, né? principalmente no Eurobasket ali, ele jogou muito bem pela Finlândia, né? País dele. Ele jogou E aí dá um choque, né, com o John Collins, né, teoricamente. isso. E o pivô também, que é o Wes Kessler. Então não dá pra jogar de 4 e 5 ali de titular. Mas o Markkinen já tem experiência, jogou de ala pelo Cleveland Cavaliers. Mas não foi uma temporada muito boa. É, não, foi mais ou menos, ó. Foi melhor do que eles Não, em comparação com o Utah, realmente não merecendo, foi né? uma temporada boa, né? Isso, Exatamente. mas porque Obrigado, ele Fernando. fez uma crescente, né? Ele vinha mal, aí foi pra Cleveland, melhorou, foi pra Utah, melhorou ainda mais. Isso aí, isso aí. Acho que ele deu um salto que até não era esperado, né? Ganhou até o prêmio de jogador que mais evoluiu. Mas, de fato, ele atingiu um patamar de All-Star até nessa temporada, quando ele foi para Utah. Ele não tinha uma temporada de All-Star no Cleveland, né? De fato, não tinha. Também estava o Cleveland passando por uma reformulação também, acho que prejudicou um pouco ele nesse sentido. Mas você acha que, então, o John Collins tá com dias contados em Utah ou não, Arthur? Eu acho que não, acho que dá pra desenvolver alguma coisa ali. Eu acho que é questão mais do Cleveland e do Chicago também. No Chicago ele era muito usado como chutador, né? E o Lauri Markkanen é muito mais que um mero chutador. Ele bate pra dentro, é grande, é um cara de 2,13 m. Então, ele sendo utilizado da forma que é apropriada, ele pode jogar até de um, eu acho. Não importa. Mas tem um conflito ali de posição sim. Eu acho que pode ser mais prejudicial pro John Collins do que o Lauri Markkanen, visto que o Lauri Markkanen é a estrela do time, né? Tem o Agora caso não também vai sentar na janela, né? Exatamente. tem o caso do ala pivô que eles draftaram também, que perde espaço, né? Que deveria. Porque o Utah queria ir um jogador a mais para fazer esse frontcourt maior, né? Essas posições 3, 4 e 5, eles estão querendo jogar esses caras bem grandes, né? Como o Cavaliers faz, o Denver faz, esses caras maiores. E aí você tendo o Markkanen, que tem essa versatilidade que ele tem, você pode trazer outro cara maior para jogar o Markkanen na 3. Aí se o Arthur falou, você joga com um cara defendendo alguém da 3, mas no ataque ele vai continuar jogando igual ele jogou. Então o cara que vier jogar com o John Collins, por exemplo, vai ficar menos com a bola. Ele vai ficar ali mais participando da rotação ofensiva. E eu acho que é aí que o calouro do Utah perde um pouco de espaço. E aí era uma expectativa que ele jogasse também. E ele vai acabar. O grande prejudicado dessa troca é ele, né? Que vai ver poucos minutos, pelo menos, até o John Collins sair de Utah, se jogar bem, né? Porque o Utah não vai ter como renovar com ele, provavelmente também. Porque o Kessler tá jogando muito bem. Enfim, é top para o futuro, né? Mas provavelmente o John Collins não vai entrar com essa preferência de Utah. A menos que se torne um jogador que a gente não viu ou que se recupere o que ele já jogou. Mas eu acho bem mais fácil ele ser trocado do que ele continuar a longo prazo nesse time, né? Não sei como você tá vendo aí, Fernando. Então, eu concordo. Eu acho que o marketing dá realmente essa versatilidade aí para poder tentar encaixar de alguma maneira. Mas acho que o ponto aí, nem querendo me aprofundar tanto no Utah, mas sim no John Collins, eu acho que fica um sentimento de frustração. Eu acho que isso aí até se reverbera nesses comentários aí que o pessoal fica falando da questão do Atlanta e tal, porque John Collins já vinha sendo falado, não é de agora, né, sobre essa possível troca. Acho que já são 2 ou 3 temporadas que esse assunto é debatido, é comentado, está no rumor e nunca de fato aconteceu. E muito se esperava que, a partir dessa troca, criasse um time, até falando um pouquinho de Atlanta, né?
que desse um pouco mais de opção pro Trae Young, né, que é o grande cara daquela franquia. Não aconteceu, acabou acontecendo dessa maneira, como o Raul até falou lá no início do podcast, de uma maneira bem burocrática, né, não do ponto de vista dentro de quadra, né. Então acho que para mim fica essa frustração, porque eu acho que ele é um jogador que poderia ter sido melhor explorado a ponto de fazer com que a Atlanta realmente mudasse um pouco do patamar, não necessariamente resolvesse todos os problemas de Atlanta, acho que não era o caso, mas que favorecesse aí de alguma maneira essa troca aí, né, com o John Collins, que já não é de agora. Filé, eu acho que a gente tem que, inclusive, ser mais pontual com alguns comentários. Eu vou trazer mais uma dessas movimentações que aconteceram recentemente. E aí vamos tentar ser mais preciso, até para a gente fechar no tempo ideal aí que a gente vem projetando para o nosso conteúdo. E acho que uma troca, não é uma troca, na verdade, é uma renovação que me agradou muito foi o Middleton no Bucks, indo para a Conferência Leste aí, né? A gente falou de Utah no Oeste, indo para a Conferência Leste com o Bucks, porque a Arthur pode ter gostado bastante, né, do Miami ter eliminado o Milwaukee, mas eu de verdade mesmo fiquei bastante frustrado porque era um time que eu via, pô, final de NBA, né? Mas a gente sabe como é o basquete, nem sempre é válido, mas eu, por acreditar nisso e por ver que tá tentando se manter, né, tanto o Middleton quanto o Brook Lopes, né, se renovaram com o Bucks, eu acho que mostra que realmente aquele era o caminho. Aconteceu um desvio ali, né, chamado Jimmy Butler, e Acontece, a né? cultura do Miami, mas eu acho que é um caminho. O Bucks estava no caminho certo. Eu acho que, até puxando para o contexto do futebol, né, aqui no Brasil, que quando não dá certo o resultado, tá tudo errado, né? E tem que trocar tudo. Eu não acho que o Bucks seja esse caso. Não existe fracasso. Não, não, mas tem gastação. Eu acho que realmente é um projeto que estava dando certo. Eu sinto que eles confiam e acho que essas movimentações, né, além do Middleton e do Brook Lopes que renovaram, o Bucks também trouxe um irmão aí, né, quis formar a panela dos irmãos Lopes, né? Brook Lopes e Robin Lopes estão lá agora. Antetokounmpo, Giannis Antetokounmpo e Thanasis, né? Antetokounmpo. Então a grande família agora vai dar certo. Mas eu acho que o Bucks vai nesse caminho de acreditar no projeto que eles têm firmado, que eles têm projetado ao longo desses últimos anos aí, que inclusive ganhou um título, né? Falando de família aí, vale ressaltar, o filho do Michael Jordan reassinou, né? Que é o Chris Middleton. Quem, quem, quem viveu aí o playoffs, acho que foi de 2020. Da Não, bolha. 2021. Foi o 2000, da bolha? não, foi o outro. Não, foi o do seguinte da bolha. Pô, simplesmente amassou o Miami Heat, Chris Middleton. É absurdo, o cara parece o É, Michael Jordan. é Jordan Middleton pra você. É Jordan Jordan Middleton, Jordan Middleton. é. Middleton, Mas esse ano não foi assim, né? Acontece. É isso, né? Eu acho Vingança é que. um prato que se come frio, né? É. E já comeu, viu? O Miami Heat aí já É fez. porque os caras foram campeões também no ano, né, velho? Foda. Isso aí é. É. Mas Isso é verdade. é foda. Detalhe, né? O negócio é o Olha quem confronto traz esse direto. detalhe, né? É. Informação! Aqui tem informação. Mas, o Jordan Middleton, né? Ele é extremamente importante pro Milwaukee Bucks. É vital ali. Principalmente pra fechar jogo, visto que a estrela ali não consegue, né? Não consegue. Não consegue. Não E, consegue, né, Moisés? e, e, e ele é esse cara que mata a bola no final. Que tem um arremesso. Normalmente termina o jogo ali quem tem mais.
arsenal no ataque, né? Então ele tem arremesso de 3, tem arremesso de média distância, tem uma bandejinha, tem fadeaway, tem post, enfim, tem tudo e é mais fácil para finalizar. Extremamente importante é reassinar ele, Brook Lopes também, que você citou. Muito, muito bom, muito pontual. É um jogador que tem que ter ao lado do Giannis. E eu acho que é isso. Eu acho que o Milwaukee já tá com esse time aí já faz uns 5 anos, pelo menos. Com essa mesma estrutura aí. Troca um jogador ou outro. Tá ali com o Eric Bledsoe no É, começo, depois virou o Holiday. o negócio é o Holiday. É, Isso. que também é outra peça fundamental. Mas é um time extremamente estruturado, principalmente com o Middleton voltando aí. Acho que ele teve uma lesão ano passado. Acho que por isso que ele não virou o Jordan Middleton nos playoffs. Mas é um time extremamente bom. Eu gosto. Renovou com o Crowder, né, se não me engano, e trouxe também o Beasley, né, o Raul, num contrato que valeu bastante a pena, né? Valeu. Beasley barato, pra quem não se lembra, o Beasley foi trocado do Denver jogando bem, foi pra Minnesota, jogou bem, foi pra Utah, jogou bem, foi pro Lakers, não jogou tão bem. E aí. e aí. E aí ele ficou desvalorizado, mas é um cara que joga bem, mata bola de três e tal, é um cara interessante de ter no time, principalmente com o Milwaukee. Sendo bem sucinto aqui, acho que vocês já falaram quase tudo. Gostaria de adicionar uma palavra ao glossário aí basquetebolístico, que é the bag, né? Que é o que o Arthur falou sobre o Jordan Middleton até. E aí, quando o cara tem muitos recursos, americano chama de the bag. E aí fica aí, né, para quem tiver querendo pagar de Aqui tem americano. cultura de basquete. É isso. Aqui tem cultura. Hoje é basquete. Agora, uma coisa que vale lembrar também é que se alguém não conhece tão bem o Robin Lopes, que é irmão do Brook Lopes, gêmeo, irmão gêmeo do Brook Lopes, ele joga bem, mas ele é mais conhecido por agredir mascotes. Esse é o grande mérito dele. Criminoso. Ele é criminoso. Eu acho que ele vem mais para agredir mascotes dos outros times. Eu acho que essa vai ser a grande contribuição dele para o Milwaukee Bucks. Eu acho que ele é um bom agressor de mascotes. Ele faz isso com perfeição. Ele é bom agredindo mascotes. E eu acho que é isso. Eu acho que para finalizar, a gente podia falar rapidinho aqui do Houston Rockets, né? Que trouxe aí o Brad Van Fleet, trouxe o Dylan Brooks. trouxe o Dylan Brooks. Dois contratos meio caros, mas a galera tem que entender que o Houston tinha que passar do piso salarial, que tem piso salarial. Então o Houston tinha que pagar caro para alguns jogadores para passar esse piso. Ele fez isso, conseguiu jogadores interessantes. Vão ajudar no desenvolvimento dos jovens. Vão brigar por alguma coisinha, um play-in, né? A depender de como dá um encaixe, talvez ali as últimas posições. Tá meio aberto, tá meio confuso a conferência. Certamente eles não são favoritos, mas vão estar por ali pela briga. Então acho que foram movimentações interessantes, meio caras, mas vão se livrar desses contratos antes de ter que reacionar com os jogadores que eles draftaram. Então acho que tá tudo em dia, tudo em casa. Faz todo sentido para Houston, hein, Arthur? Tu viu como aí? Principalmente Dylan Brooks, você gostou do Dylan Brooks? Eu sinceramente eu não gostei muito não, né? Não dos jogadores em si, mas eu queria ver o time desenvolver como com os jogadores que foram draftados, né? Foram os 5 jogadores draftados pelo time ali, que tem os 5 certinho, né? Que é o Thompson, Jalen Green, o Whitmore, Whitmore, o Jabari Smith e o pivô, qual é o nome dele? Shengun, Esqueci. Oi? Shengun. O Sengo. Eu queria ver esses 5 jogando junto e tal. O Van Vliet e o Dylan Brooks trazem coisas importantes para o time. Eu acho que vai tirar um pouco do desenvolvimento dos jovens atletas, mas é um time que está se direcionando para ganhar jogos. Disso eu gosto. Gosto de times que vão para ganhar jogos. Finalmente. Pô, por favor, né? Tem times aí que estão em rebuild faz 20 anos, pô. Mas, O Process é Process. Quando passa de 5 anos é Process. já. Fica aí no glossário americano aí também. Pô, pra 5 anos é vergonha já, pô. Tu pegar um cara bom em 5 anos é brincadeira. E apesar de gostar do rumo que o time tá tomando, eu estava bastante ansioso
de ver esses 5 caras que estão em contratos de novatos, né? Crescerem juntos, jogarem juntos e afins, né? É a mesma coisa, acho que do Thunder. Eles deixaram esses jogadores crescerem por si. Acho que é isso que eu tenho a dizer do Houston Rockets. Com isso, eu passo a palavra É, pro Fernando. eu gosto muito do. Acho que trouxe um cara que já foi campeão da NBA, né? O Van Vliet. Eu acho que traz uma bagagem que é importante para a garotada jovem, porque eu vou pensar, porque eu penso, né? Os caras que chegam, eles vão tentar. O grande objetivo é agregar a essa garotada que vai ser o rosto, o futuro da franquia, né? Então, traz um cara que já foi campeão da NBA, que muito além disso, que é um cara que eu particularmente admiro muito a história do Fred VanVleet. Para quem não sabe, ele, para ser draftado, ele fez uma festa, né? Tinha toda uma expectativa, chamou os familiares e ele não foi draftado. Ou seja, Triste. imagina, né, cara? Imagina. Demais, Você né? se reúne, é um momento que você vai julgar especial, isso não acontece. E aí ele, fora dos 60, né? Foi chamado pelo Toronto e deu no que deu. Foi um campeão da NBA. Muito além de um campeão da NBA, que a gente tem vários jogadores que aí cheira rola, né? O famoso que não vale de nada, que são campeões. Para mim vale muito mais essa história aí. Eu acho que é isso que ele agrega a esse time jovem, né? Trazer esse exemplo para o time jovem. Dylan Brooks já é já é uma outra pegada, mas eu acho que o que ele agrega é a parte defensiva, né? Acho que ele também pode trazer um legado para essa garotada aí que às vezes esquece que defender é importante e ele tem pode passar essa mensagem para essa galera mais jovem do Houston. E o principal também é o técnico, né, que chegou, o Doca, né? Eu acho que também vai agregar bastante. Então é um bom caminho aí que tá sendo percorrido pelo Houston. Talvez não necessariamente agora dentro de quadra. Também acho que até a camisa que o Raul tá ali no fundo é do Houston, né? Agora que eu reparei. Do Rockets, eu acho que talvez seja bem essa pegada que o Raul falou mesmo, da briga por um play-in, quem sabe, enfim, acho que play-in é bem viável aí se as coisas fluírem como eles estão pensando e como a gente vai pensando junto com eles, né, tentando ver da melhor forma possível. Mas eu acho que o principal ponto é isso, é trazer essa bagagem, porque eu também fico muito mais interessado em ver os 5 jovens atuando, mas a gente sabe que não basta só atuar, né? Tem que ter um exemplo ali, tem que ter alguém para segurar no braço ali. Não, vem comigo aqui, não é por aí não que você vai, não. Então, muito além dos fatores da quadra, que esses 2 jogadores que chegaram são bem importantes, além do técnico, eu acho que tem esse fator extra-quadra aí que pode favorecer aí, Houston. Eu acho que, antes de a gente terminar, só para falar aqui que o Dylan Brooks tem uma grande contribuição para esse time, que ele vai ser um constante relembrar para os jovens, para você ter cuidado Para com o não que falar fala, a merda. verdade é essa. É isso. É um bom exemplo, é um bom exemplo. Tá ali, ó, E aí, sempre. Todo mundo vai estar sempre vendo ele. E, 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 é, e falando do LeBron, acho que o Van Vliet lembra muito bem do LeBron, né? Ou melhor, né? O Lebronto, né? Então eu acho que o Van Vliet aprendeu a respeitar os mais velhos, quem já estava lá, né? E quem dera Aprendeu sem falar, ainda bem. Ainda bem para ele. ainda bem pra ele. é, Eu acho que isso que o Fernando falou de ter alguém mais velho ali pra pegar no braço e tal, é importante sim. E quem dera o Memphis Grizzlies tivesse escutado o Fernando, né? Estaria na atual situação, né? É só isso que eu tenho a se complementar. quiser contratar, velho, estou aí, manda uma proposta, a gente dá uma consultoria aí. Mas acho que o Experiência eu tenho. principal. Mas acho que o principal, fica a mensagem aí pra gente encerrar esse podcast. Não fala demais, irmão. Faz o teu caladinho, porque é o melhor caminho. De Lambux com certeza vai passar essa mensagem aí pra garotada do Houston. E a gente encerra mais um PaivaCast
nessa pegada aí, né, rapaziada? Comenta ou compartilha, curte. O Arthur vai deixar uma pergunta aí. Se você quiser comentar lá, fica à vontade. E é isso. Faz teu nome aí, Arthur. O que você acha que é É, importante aí de deixar aí de comentário, de pergunta pra galera falar no comentário? eu acho que. Eu gosto desse negócio de fazer time, né? Acho que. Qual o quinteto titular, né? Que vocês botariam dessas movimentações da Free Agent, né? De renovação, de troca, de todas as movimentações que aconteceram. Acho que. Se vocês quiserem deixar aí agora também, vocês podem deixar esse, dos que você lembrar, do que a gente comentou, do que a gente não comentou, enfim. Tá achando demais? Deixa só o jogador favorito, pô, das trocas. Qual foi o melhor jogador, assim, que você viu aí? Caralho, velho. Esse bicho aqui vai adicionar que só, pô. Diz aí também, pô, qualquer coisa. Ah, não. Tô aqui com 5 na cabeça, mas bota os 5, a gente vai olhar e vai responder. Vai dizer que você fez 5 escolhas ruins. Brincadeira. A gente vai responder na conversa sobre basquete. Não, aqui o compromisso é com a verdade, então não tem essa não. Mas a gente ainda vai falar aí lembrando, né, que outros que a gente não citou, né, que a gente ainda vai falar nos podcasts mais pra frente. O Lakers renovou com o Austin Reeves, com Hashimura, D-Low. O Phoenix também trouxe o Bill, né, pro time. Então tem outras movimentações aí que a gente não falou agora, porque a gente vai falar mais pra frente em conteúdos futuros. Mas segue acompanhando a gente aí. E é isso. Tamo junto, rapaziada. Até a próxima.